Fala galera, tudo bem com vocês? Edson Ribeiro aqui na voz, dando continuidade a essa série aqui, ICT na prática, mostrando para vocês de forma lógica e totalmente aplicável como operar usando o modelo do Smart Money Concepts, feito diretamente pelo criador, o ICT. E não tem técnica melhor do que essa para você que está iniciando no mercado operar. Você pode ganhar dinheiro no trade com cara e coroa? Pode. Você pode operar, ganhar dinheiro operando suporte e resistência? Pode. Você pode operando Elliott? Pode. Wyckoff? Pode. Qualquer uma dessas técnicas. Mas nenhuma delas vai explicar para você qual horário o algoritmo dispara, qual o melhor horário de você operar e quando as melhores movimentações acontecem. Ou seja, você opera assim, no escuro, porque você não sabe o que o preço está fazendo. Eu vou mostrar aqui 3 dias dessa semana, com 3 características distintas, mostrando para você, aplicando um conceito de tempo que eu frisei bastante lá no meu Instagram, postando os stories dia a dia. Desde segunda até sexta, eu sempre postei um story antes do início da sessão de Nova York, falando: "Pessoal, aguarde 1 hora, de 9h30 às 10h30, formar um range para contar uma história para você, a partir disso, operar". Mas eu sei que tem muita gente que é cabeça dura, qualquer movimento, aquele trade de ejaculação precoce já quer entrar e acaba pagando caro. Porque eu sempre falo, sempre friso com quem eu converso, que me chama lá no direct, eu falo: "Pessoal, quando você faz a primeira operação e ela é ruim, na segunda, geralmente você já entra querendo pagar a anterior, correto? E se você entrou de qualquer jeito, em qualquer horário, a chance de você tomar 2 stops seguidos é muito grande. E daí você acaba deixando uma terceira oportunidade de sair no lucro, e essa terceira oportunidade deveria ser a sua primeira, você acaba negligenciando dia após dia, porque quer operar em qualquer horário. Beleza, o mercado é 24 horas. Eu vou englobar 24 horas, porque só pausa 1 hora. O mercado cripto é 24 horas. E B3 aqui, só para nós, aqui no meu canal, acredito que ninguém opera. E se operar é loucura, né, cara? A, a calculadora, a matemática não mente, não complica. Você falar para mim que opera B3 tem no mercado americano, é bem complicado, né? Eu não vou nem entrar nessa questão, porque o vídeo não é sobre isso. O vídeo é falando sobre tempo. Voltando ao assunto. Se você é um trader precoce e entra em qualquer região e entra em qualquer horário, você está errado. Porque você, o que que vai diferir? "Ah, Edson, eu opero ICT", mas você entra em qualquer tempo, você entra em qualquer horário. Ah, um horário aleatório aí, entra numa operação, você não sabe se está dentro do kill zone, você não sabe se está numa macro time, você não se importa se é uma sessão de Nova York, se é na sessão 7 AM, se é na sessão do almoço, se é na sessão PM, ou seja, é assim a bagunça? Você precisa operar de forma categórica todos os dias, se possível, no mesmo horário, com o mesmo ativo, com o mesmo lote ou com o mesmo contrato, porque assim você vai conseguir manter um padrão, uma consistência. Não é que você vai ter um setup, "Oh, nossa, meu setup é esse", até porque eu detesto esse nome, setup. Por que eu não gosto disso? Porque setup, para mim, é como se você estivesse dentro de uma caixa, fechado. E para você entrar na operação, esses pré-requisitos precisam estar todos batendo. Por isso que eu sempre friso aqui, galera, no trade menos é mais. Você não precisa de muito para poder operar, só precisa, primeiro passo, o tempo, segundo, liquidez e terceiro, FPG. Falando sobre tempo, já entreguei 3 ouros aqui para você operar. Você não precisa de mais nada, você não precisa de SMT, você não precisa de order block, você não precisa subir para períodos de 1 hora, 4 horas, 15 minutos, você só precisa escolher um time frame. O meu, o indicado, o que 90% dos traders, tanto brasileiros quanto americanos, que operar esse tipo operam, é em 1 minuto. Mas tem uma galera que é mais cautelosa, mais criteriosa, que consegue e faz aquela análise top-down bacana. Bacana, análise de livro mesmo. Um negócio bem esmiuçadinho. Começa no semanal, desce pro diário, depois cai por 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5, 1. Mas isso daí é um cara cabeça,
que já faz isso sempre, tem esse mesmo padrão, opera dessa mesma forma. E eu sei que você, cabeção, fazendo desse jeito aí, você vai acabar se ferrando, porque você vai navegar em muitos tempos gráficos e sua mente vai ficar bugada. Se o 5 e o 15 não estiverem confluindo, o que você vai fazer? Como é que você vai tomar uma atitude no M5? Baseado no M5 ou no M1? Baseado no M5 ou no M15? E aí? Presta atenção, tudo isso é tempo. E o preço ele é fractal. Tudo que acontece em 1 hora, acontece em 5 minutos. O que acontece em 5 minutos, acontece em 1 minuto. O que acontece em 1 minuto, acontece em 30 e 15 segundos. Eu sou meio loucão. Eu só opero M1. Consegui desenvolver o modelo operacional. Olha, modelo é um jeito de operar e não um setup pronto. Baseado em liquidez e tempo. Só isso. Só utilizo isso dia após dia. E quem me conhece e troca uma ideia comigo que já tem já uma relevância legal, opera ICT, os caras respeitam, porque sabe, posto minhas operações lá, tal, mostro meus scripts. E é isso, galera. Não tem para onde correr. E voltando ao assunto, eu frisei, pessoal, todos os dias, 30 minutos antes de iniciar a sessão, eu já tinha visto aquele panorama todo no mercado, vi o que aconteceu na Ásia, vi o que aconteceu em Londres, o que não aconteceu na minha sessão predileta, que era 7 AM, aquela do pãozinho com manteiga, já vi, já tinha visto. A semana inteira, a sessão não me entregou nada, nada, absolutamente nada. E se eu só operasse 7 AM? E se 7 AM fosse só o meu setup? É o meu preferido, é o horário que eu prefiro operar. Por quê? Cara, 7 AM, 8 horas do Brasil. Minha filha, eu acordo 5h30, faço café pra minha filha, levo ela na escola. Antes das 7 já estou em casa. Ou seja, faço outro cafezinho, oro, leio a Bíblia, tal. 7h50, estou sentadinho aqui no gráfico. Estou falando horário de Brasília. 7 AM, horário de Nova York, 8 de Brasília. Eu venho aqui. É uma operação mais lenta, porque o mercado ainda está engateando, tal. Aí eu pego ali meus 50, 60 pontinhos, ó, já foi. Ou seja, em 1 hora de relógio, acabou o meu dia. Fico longe dos perigos de Nova York, como você pode ver aqui, desse caos completo. Quem me acompanha sabe, isso daqui não é uma expansão, isso daqui é uma acumulação maluca. Por quê? Olha a quantidade de fundos e topos. Isso é uma acumulação. Eu sei que você está acostumado, você, seu quadrado, a ver uma acumulação só assim. E isso daí é limitação intelectual falando de trade. E o que acontece? A semana inteira não me entregou absolutamente nada. Se eu fosse uma pessoa pré-datada em setup, eu só opero se der o meu setup. Eu estou esperando o preço chegar aqui no topo de Nova York para poder montar uma venda e buscar o fundo de Londres. Pô, galera, então no caso o gráfico precisa fazer o que você quer. Ou então, opera o ICT, opera SMC e meta uma média móvel aqui no gráfico. Galera, eu não tô falando mal de ninguém. Todo mundo aí que eu conheço, que me segue, eu sigo de volta. Os caras são bem bacana. Mas tem coisa que não dá pra passar batido, não, pô. Não dá. Você é um criador de conteúdo. Fala especificamente de uma técnica. Não misture com outra não, criatura, filho de Deus. Já falei da galera que faz análise top-down. Já expliquei como esses caras pensam e como eles chegaram até lá para ter essa análise. Foi muito tempo estudando, foi muito tempo de tela. Pergunta aí para qualquer um dos meus companheiros de profissão que operam fazendo análise top-down do semanal até 1 minuto para poder tomar uma decisão. Quanto tempo foi que ele passou para poder validar? Quanto tempo? São caras bacanas, operam bem pra caramba. Mas a forma que eu estou explicando aqui é onde você consegue otimizar o seu tempo. Ou seja, a intensidade que você estuda o conteúdo e a intensidade que você passa aqui, ó, na frente da tela é que vai diferir a sua aprendizagem. Ou seja, se eu estudo mais tempo, anoto, faço backtest, eu estou otimizando.
Ou seja, eu estou em 1,5 de aceleração. Se você for fazer uma análise de top-down que está iniciando agora, você vai estar em 0,75. Você pode chegar a um nível de excelência? Tenho certeza que vai chegar. Todo mundo que operar esse tira o conteúdo de merda, que é o price action raiz, Zealot, Wyckoff, todas essas técnicas aí horríveis. Você joga fora do seu cérebro e foca só em ICT. E você foca tanto na top down como no day trade em 1 minuto, em ambas, com o tempo você vai conseguir atingir seus objetivos, beleza? Mas com o tempo, com o tempo. Agora, se você quer otimizar o seu tempo, se você quer mais rápido, rápido não é hoje, dia 18 de março, ou de abril, dia 20 de maio você já está lucrando, não. Rápido que eu falo é com mais intensidade, com mais disponibilidade, correndo atrás, vendo, fazendo backtest, um gráfico de 1 minuto. Pô, você pega o gráfico de um mês, vai fazendo backtest, backtest sessão 7 AM, backtest sessão Nova York, backtest almoço, backtest PM, backtest Asa, backtest Londres. Analisa cada característica. Pô, o que que essa sessão fez, o que essa não fez, o que essa vai fazer e tal. Por isso que eu comecei aqui na quarta-feira. Não vou desde segunda não, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E vou explicar cada característica aqui para você aplicar no seu dia a dia, baseado no tempo e na sessão de Nova York, que é a sessão que a galera mais opera e eu vejo que a galera tem mais dificuldade. Já mostrei 7 AM, 7 AM é validado, 7 AM é aquele pão com manteiga que vai trazer o seu retorno mensal, tranquilinho. Eu sei que você quer aprender a operar nesse horário. Então, vamos comigo aqui nesse vídeo. Galera, como vocês podem ver aqui, de fácil identificação, essa manipulação aqui é um topo. Já deixei aqui marcado, estou usando o indicador, viu, pessoal? Isso daqui é um indicador, só vou poder deixar marcado aqui, ó, 9h30, preste atenção, até 10h30. Vou ficar desenhando o tempo todo, né? Aí me ajuda a te ajudar, né? Te otimizar o meu tempo também, né? Se você entra aqui querendo operar logo na abertura, você tem um viés pré-definido, que seria o quê? Capturar esse topo e vir buscar essa liquidez aqui abaixo. Concorda comigo? Quarta-feira o mercado já tinha confirmado a sua tendência de bullish. Vendas. Qualquer venda seria uma retração. Eu, Edson Ribeiro, não gosto de negociar retração. Ah, Edson, como é que você sabe o que é uma retração e o que é uma expansão? Galera, básico. Aprendi com meus amigos heliotistas. Não, galera, se você sabe o cenário que o mercado está atuando, óbvio que você vai entender que isso daqui é uma retração e não uma pernada captura de liquidez. O preço aqui ele já fez toda a sua tarefa. Eu falei que não ia entrar nesse critério. Então aqui deixou esse fundo, esse equalou aqui de forma básica. O mercado abriu, capturou o topo, porém nessa captura aqui, galera, não deixou nenhum fair value gap, ou seja, apenas a manipulação. O mercado vem, manipula de novo e onde ele para? Nesse primeiro nível de liquidez. Vou falar, acredito que eu não falei sobre isso no vídeo de liquidez. Toda liquidez tem seu nível, ou seja, nível um, nível 2, nível 3. Aqui tenho 3 níveis de liquidez, mas esse vermelho 4. Mas isso eu expliquei. O mercado procura o quê? Antes de fazer uma expansão, a liquidez mais óbvia do movimento. E qual era a liquidez mais óbvia do movimento? Esse é colou. Ele poderia ter feito isso e continuado? Sim. Aqui, continuado? Sim. Esse daqui, ideal. E por que ele não fez? Porque o mercado é majoritário, ele faz o que ele quiser. Por isso que eu falei para vocês, evite operar na primeira hora, porque você vai ter uma história contada aqui. Durante essa acumulação, não sei falar inglês ainda, mas é um dos meus objetivos para esse ano, aprender a falar inglês. Sei o básico do básico. Todo mundo sabe. Good morning, good night, good evening.
por aí vai, os números e etc, tal. Start of delivery, início da entrega do preço. Que horas? A partir das 10h30. E tem gente que fala que não existe não algoritmo, viu? Que isso é coisa da cabeça do maluco do Michael. Ele é o cara que é meio pirado, é, mas aquele maluco eu amo aquele cara, velho. E aquele cara todo gênio é louco. O que difere o cara de ser um gênio de ser um louco são os resultados. E ele tem resultado. "Ah, mas ele participou de um campeonato, não sei do quê". Galera, você engole come tudo, né, velho. Qualquer coisa que você vê na internet, prefira focar no Michael loucão que te ensina o conteúdo, do que o maluco que fala besteira. Ele fala besteira, fala, mas é um cara que entregou isso daqui. E 90% da galera que opera ICT, às vezes, quer tirar o crédito do cara e quer colocar nele, igual tem um aí que eu vejo aí, ah, isso daí não faz o quê, não sei o quê. Quando acerta, opera ICT. Quando erra, a ICT é irrelevante. Não dá para entender, né? Início da entrega do preço, quarta-feira, movimento de acumulação de forma irregular, beleza? Preste atenção. Após o início, o que acontece? O mercado vem, faz essa retração. Onde é que está essa retração, galera? Nesse último fundo. Tem o que nesse último fundo? Um FVG. E antes disso, o que ele deixa? O Vision inverte, continua fazendo topos ascendentes para que de novo chegue até o seu objetivo, que é essa região. Eu não vou falar sobre região, vou falar só sobre a característica do tempo na abertura de Nova York. Presta atenção, galera. Só aqui você já teria filtrado no mínimo os dois stops. Aqui você poderia ter saído na condução nessa região. Confesso para vocês que na quarta-feira, não me lembro, meu Deus do céu. Não, quarta-feira eu saí positivo. Mas nessa região eu tomei um break-even. Por quê? O meu stop estava de 20 pontos. O mercado pagou, chegou a pagar 30 pontos. Onde é que ficou meu stop? Meu stop ficou aqui no 0 a 0. Ou seja, eu saí na condução. Mas teve colegas que entrou aqui no reteste e conseguiu surfar esse movimento. Lindo, de 88 pontos. Ou seja, galera, para que pressa? Para que essa pressa de entrar, gastar seu psicológico, gastar seu tempo e perder dinheiro? Ó, Start of Delivery. Olha onde o algoritmo disparou, olha as confluências que ele deixou e olha o que ele fez depois. Sessão de quarta-feira. Agora vamos pular para a sessão de quinta. Como falei, eu só vou explicar a sessão de Nova York. Primeira sessão, acumulação de forma irregular, expansão no mercado bullish. Segunda característica, o AMD clássico. Cara, eu, Edson Ribeiro, consigo enxergar AMD de várias formas. Tanto aqui na micro da micro, como num cenário como esse daqui. Puxar mais pra cá. Pegar essa região toda, né? Uma acumulação, uma manipulação e uma distribuição. Tem forma mais óbvia de operar do que desse jeito? Pô, Edson, mas ficou muito subjetivo. Lógico, é isso que a galera ensina. Agora eu vou te explicar o que você deveria ter feito. Galera, se isso daqui é uma manipulação, o mercado tá bearish ou bullish, o preço ele vem aqui de forma agressiva. Ele capturou aqui e você ficou esperando a inversão para poder buscar o London High, que eu tô ligado. O que que eu já falei? Pessoal, aguarde a primeira hora passar, contar uma história. Cara, com essa história contada, esquece isso daqui para cá e só olha isso daqui. Se você tivesse a oportunidade de entrar somente aqui, o que você faria? Pessoal, aqui eu tenho primeiro FPG do dia. Aqui eu tenho
um novo movimento. Ou seja, fundo, topo, fundo, topo ascendente, topo atual para ser capturado, London High para ser capturado, tendência bullish me apoiando. Onde foi o início da entrega do preço? O que que o preço fez após o início? Preste atenção, isso daqui não é suporte e resistência não, galera. Isso daqui é abertura. Por que você acha que esse preço aqui, o corpo não ultrapassou? Além de ter o início da abertura, eu tenho me apoiando o primeiro FBG do dia, tenho essa região de liquidez, tenho essa região de liquidez óbvia, tenho essa liquidez óbvia. O preço me tirou aqui, galera. Eu entrei nessa operação, postei lá no Instagram, o BR, break-even. E o de ontem foi o mais engraçado. Puta, eu botei a mão na cabeça, assim, incrédulo, com raiva. Eu já tinha feito uma segunda boa, uma terça boa, uma quarta, tava tranquilo. Mas é o que ele fez. Se tem gente que faz isso e eu admiro pra caramba, consegue segurar. Exemplo, o preço. Eu não faço isso. Desenvolveu 66 pontos. O meu stop eu coloquei aqui abaixo. Sempre, ó. Meu stop era 15 pontos. Andou um pouco. Já jogo no break-even, andou mais um pouco. Já deixo um R, dois Rs guardado. Percebeu aqui? Pô, me tirou. Sai com 30, 27 a 30 pontos. E por que o preço não retornou para essa região aqui? Porque esse pavio não voltou aqui. Porque esse pavio não veio buscar aqui. A tendência tá bullish, pessoal. Expliquei para vocês. Espero o, o preço contar uma história. Entre em cima disso. E não fique tentando adivinhar a abertura. É o que muita gente está fazendo atualmente, pô. Que eu vejo tomando muito top besta por causa disso. Quer, porque quer entrar logo na abertura. Ah, mas se o preço expande e não volta mais, ele vai ter retração, pessoal. Vai ter retração. Ou seja, o preço aqui, ele, formato legal, até poderia vender, mas eu não vou vender no cenário bullish como tá, de forma alguma. Vou esperar o range acabar e vou navegar em águas tranquilas, pessoal. Olha aqui, depois. E aí, veio ou não? Aí, como eu falei, eu não vou explicar a sessão do almoço, porque é bem complicado, se você não está conseguindo compreender Nova York, acho que no almoço. O almoço talvez num conteúdo um pouco mais avançado. Prestou atenção? A primeira sessão que eu mostrei, da quarta-feira, uma acumulação irregular. A segunda sessão, segunda demonstração, um AMD clássico. E agora a terceira, o pior cenário possível. Sexta-feira, mercado daquele jeito, os operadores todos esperando capturar essa região aqui acima. Aí você ia falar para mim que não tem institucional, que não tem algoritmo. Cara, beijou por só e não rompeu a região. E não rompeu a região. E aí, dava para entrar aqui numa venda? Sim. Estava no horário? Não. Então, se você opera aqui nessa região, está procurando o quê? O que você está procurando no pré-market? Qual é a história que o pré-market está te contando para capturar? Nenhuma, cara. O preço iniciou aqui 9h30, finalizou aqui 10h30. Liquidez óbvia, correto? Óbvio, né? No meu modelo operacional. Porém, eu já falei para vocês, a liquidez existe seus níveis, nível um, 2, 3. O que foi que gerou esse topo? Esse último fundo. Galera, eu tô postando isso no sábado, mas eu falei sobre isso em tempo real, viu? Só não ensinei os conceitos. Validado ou não esse fundo aqui? Porque ele foi o último que gerou esse ralizinho aqui de alta. Só opera o M1, viu? Depois o preço vem, pavio, 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 pavio. Cadê o corpo? Por que o corpo não rompe? Porque aqui, ó, essa zona todinha já foi liquidada com esse pavio aqui. Início da entrega. Início da entrega. 10h30.
Start of Delivery. Que ele vai buscar? Se eu já capturei toda a liquidez deixada, esse pavio aqui representa a captura desse cenário aqui completo. Ele vem e busca a região mais óbvia, o buy side do pré-market e até o segundo nível do desvio padrão. Isso, galera. Parece simples, né, depois que acontece, mas eu falo isso em tempo real, viu? Aviso antes, mostro depois. Não sou melhor que ninguém, não. Apenas sou um cara obcecado e obstinado em busca de dar o melhor para minha família e ajudar muitas pessoas. Por isso que eu falo, curta, comente, compartilhe. O dever de vocês é isso, me estimule a gravar, pô. Só isso que eu peço. Tá vendo esse camarada aqui em cima? Aí, compre suas mesas proprietárias através do cupom Mesas Próprias. Além de você estar comprando com os melhores filtros, as melhores promoções, você vai estar me estimulando e ajudando esse canal. Ou seja, tô ajudando vocês, tô entregando esse ouro aqui. Ninguém explica sobre isso daqui. Eu quero que você procure na internet um conteúdo falando sobre isso. E me envie no meu direct. Se alguém, algum brasileiro falou sobre isso, ou algum americano, acompanha um pouco. Você vai lá no meu Instagram, não acompanhando quase ninguém. Quase ninguém, só os colegas. Marco do almoço. Não existe algoritmo, né, galera? 10h30. Vision, não vou explicar aqui nesse vídeo. Parou na onde? No Vision. Parou na onde? Vision, Vision, Vision. E aqui finalizou a sessão. Ou seja, eu expliquei para vocês, traders precoces, aguarde 1 hora de relógio, o preço de contar uma história, você entrar em cima dela e sair vitorioso. Foi isso, galera. O vídeo ficou longo, mas eu acredito que ficou bem objetivo, claro. Se você não tiver capacidade de passar 30 minutos ouvindo um conteúdo como esse, você não quer mudar seus resultados no mercado, para você tanto faz, tanto fez. Então vá atrás de robô, vá atrás de sala de sinal, vá operar opções binárias, vai fazer o que você quiser, cara. Vai fazer o que você quiser. Mas não é esse meu conselho. Meu conselho é estude, aplique, se dedique, corra atrás, dê o seu melhor, dê o seu máximo, porque eu tenho certeza que tem alguém que depende de você, tem alguém que te apoia e compra os seus sonhos. É isso, galera. O vídeo falando sobre time and price foi esse. Espero tenha passado de uma forma clara e lógica. Vou mostrar aqui meu parceirão, cupom MesasProp, os melhores cupons que estão aqui listados aqui nesse site. Tá vindo aí cupom MesasProp 2.0, com mais filtros, com mais mesas proprietárias validadas, porque o cara, ele é fantástico. Ele é o número um, não tem pra onde correr, o número um no Brasil, mesa proprietária, Jonathan WC, não tem igual, sem igual, não é puxando saco não, e também puxando, já puxando também, não tem essa comigo não. Cara, sensacional. Sempre, galera, olha, tá aqui com 90% de desconto. Eu não sei se a Ipix atualmente está com 90% de desconto, mas o cupom TWC sempre aplicará o maior desconto possível. MyFunds TWC10, MyFunds TWC, T5X, TWC10, Bulenox, TWC89, FTMO, você pega através do código aqui. E é isso, galera. Todos vocês que comprarem lá, viu através desse vídeo, mande mensagem no meu direct que eu vou te ajudar de alguma forma, ou com um plano operacional, um modelo, algo do tipo. Pode ter certeza que você mandar de mensagem, Edson, comprei via cupom Mesas Prop lá, pô, essa mesa proprietária. Tem como você me dar uma força no gerenciamento, algo do tipo? Até um bate-papo, 15, 20 minutos, abrir uma live, uma callzinha rapidinho pra gente conversar. Estou à disposição. Me ajude, compre muitas mesas proprietárias, mas para você comprar mesa proprietária, estude um bom conteúdo, aplique, valide um método. Não entre no mercado achando que você vai sair vitorioso na primeira semana, no primeiro mês. Pelo contrário, persista, insista, seja consistente, seja fiel. E é isso, galera. Não tenho mais o que falar, já falei bastante. Até o próximo vídeo. Fique seguro.